Há momentos na vida em que a razão se curva diante do mistério, em que nenhuma teoria, nenhum cálculo, nenhuma explicação humana é suficiente para conter o silêncio que há entre o bater de dois corações. É nesse espaço invisível, entre o que se pode provar e o que só se pode sentir, que Deus se revela. Não como uma figura distante no céu, mas como a força que pulsa dentro de cada respiração, como a ordem secreta por trás do caos, como o amor que sobrevive até mesmo quando tudo parece perdido. O universo não precisa falar. Sua própria existência já é a resposta. Nesta jornada, não buscaremos o Deus das religiões, mas o Deus da experiência. Aquele que se manifesta no olhar de quem ama, na precisão das leis da natureza, na consciência que observa o próprio infinito. Você verá que cada estrela, cada pensamento, cada partícula e cada emoção é uma pista deixada pela eternidade para quem sabe observar. Porque, no fim, não é o universo que prova a existência de Deus. É o próprio ato de questionar que prova que ele já habita dentro de nós. E quando o homem finalmente compreende isso, ele deixa de perguntar onde está Deus e começa a perceber que nunca existiu um lugar onde ele não estivesse. Capítulo 1. O sussurro do infinito. Quando o universo parece falar, há momentos em que o mundo parece respirar conosco, em que o vento toca o rosto como se fosse lembrança, em que o acaso parece tão perfeito que beira a intenção. Nesses instantes, mesmo o mais cético dos homens sente algo difícil de negar, a sensação de que há algo por trás de tudo. Talvez Deus não se revele em templos nem em livros, mas na ordem silenciosa que sustenta o caos, nas leis invisíveis que regem o movimento dos planetas e no batimento do coração de um recém-nascido. O universo não é um ruído aleatório, ele é música, e nós somos parte dessa melodia. O milagre não está em ver anjos, está em ver que há harmonia no invisível. Desde os tempos antigos, o ser humano olha o céu em busca de sentido. Os filósofos o chamaram de causa primeira, os poetas o chamaram de amor, e os físicos modernos o chamam de consciência cósmica. Mas o nome importa pouco. O que importa é a percepção de que o acaso, quando observado de perto, parece carregar uma intenção sutil. Tudo o que existe parece saber o que está fazendo. As partículas dançam com precisão. A vida surge contra todas as probabilidades, e a mente humana, essa centelha de pensamento que observa o infinito, é talvez a maior prova de que há algo transcendente habitando a matéria. O mistério não está fora, está dentro, e cada vez que tentamos compreender o universo, é o universo que, através de nós, tenta compreender a si mesmo. Imagine a vastidão do cosmos, bilhões de galáxias, cada uma com trilhões de estrelas, e ainda assim, leis matemáticas simples e elegantes regem tudo. Não há caos absoluto, há coerência. As forças que mantêm um átomo coeso são as mesmas que mantêm as estrelas unidas. É como se uma inteligência silenciosa tivesse escrito a partitura da realidade. Se o universo fosse acaso, o acaso seria o maior dos gênios. A ciência chama isso de fine-tuning, o ajuste fino do universo. Se a força da gravidade fosse um pouco mais fraca, as galáxias jamais se formariam. Se fosse um pouco mais forte, tudo colapsaria em escuridão. Cada constante física parece afinada com precisão absurda. O universo não apenas existe, ele funciona. E mais do que isso, permite vida consciente. Para Cioran, isso seria ironia cósmica. Para Spinoza, isso seria Deus manifestando-se como natureza. Para Einstein, isso era a mente de Deus traduzida em equações. Nenhum deles falava de religião, falavam de estrutura, de uma lógica subjacente que transforma o caos em ordem e a ordem em beleza. O DNA, essa biblioteca microscópica, contém mais informações do que todos os livros escritos pela humanidade. Cada célula sabe o que deve fazer,
como se obedecesse a um comando que não foi ensinado, apenas inscrito. Quem gravou esse código? Quem ensinou a vida a pensar? A vida é o pensamento do universo feito carne. A consciência humana é talvez a prova mais intrigante. Como um punhado de matéria pode sonhar? Como a química do cérebro produz amor, arte e saudade? Como o átomo se tornou alma? A resposta escapa à linguagem, mas o mistério é em si uma assinatura. O universo não precisaria produzir beleza para existir. No entanto, o fez. A beleza é uma pista. A música, o pôr do sol, o olhar de quem amamos, tudo o que é belo parece nos lembrar de casa. E é por isso que, mesmo em meio à dúvida, a alma continua buscando algo que não sabe nomear. Há quem diga que Deus é silêncio, não um silêncio de ausência, mas o silêncio que sustenta o som, como o intervalo entre as notas ou o espaço que permite a luz existir. A ausência aparente de Deus talvez seja a forma mais sofisticada de presença. O invisível é o disfarce preferido do sagrado. Em cada átomo há mais vazio do que matéria, e ainda assim, esse vazio é o que permite que tudo exista. O nada, percebido de perto, é estrutura. E essa estrutura obedece a leis. Leis que não nasceram do acaso, mas da necessidade. O universo não precisou de permissão para existir. Ele quis existir. E esse querer é o primeiro indício do divino. Deus, talvez, não esteja em nenhum lugar porque está em todos. Não é alguém, é algo. Não é um ser, é o próprio ser. Quando um homem se cala e observa o mundo, Deus o observa de volta pelos olhos do homem, porque toda consciência é extensão do infinito. O divino não se explica, se percebe. Mesmo quem nega Deus sente falta dele. Esse vazio é a saudade do absoluto, uma memória ancestral gravada na alma, lembrando-nos de um lugar que nunca visitamos, mas do qual viemos. O universo inteiro parece uma oração que não precisa de palavras, e cada batimento do coração é um amém silencioso, respondendo à pergunta que a própria existência faz. A prova de Deus não está nas estrelas, mas no homem que as contempla. O mistério maior não é o cosmos lá fora, mas o olhar que o percebe aqui dentro. Cada vez que um ser humano se pergunta por que existe, Deus se pergunta a si mesmo. Porque pensar sobre o divino é a própria manifestação do divino na mente. Somos a evidência viva de que o universo quer se conhecer. Toda busca espiritual é, na verdade, um retorno. Não buscamos algo novo, buscamos aquilo que esquecemos. E o esquecimento é parte do jogo, porque sem perder-se, não há reencontro. O sentido da vida, talvez, não seja descobrir Deus, mas lembrar que nunca estivemos separados dele. Quando o homem cala, o mundo fala. Quando o ego cessa, a alma ouve. E nesse instante de quietude, tudo se alinha. O tempo, o corpo, o som e o silêncio. O universo inteiro se inclina sobre nós, como se dissesse, você também é eu. O divino não precisa ser provado, precisa ser percebido. Deus não está lá fora, esperando ser encontrado. Está no ato de buscar, no suspiro entre a dúvida e a fé, na lágrima que escorre sem motivo, na beleza que ainda nos emociona. Deus é o espanto que sobrevive à razão. E é por isso que, mesmo na era da tecnologia e do cálculo, a alma ainda se ajoelha, não diante de um altar, mas diante do infinito que sente em si. O homem moderno pode negar Deus, mas não consegue negar o mistério. E o mistério é a primeira forma de oração. Deus não é uma resposta, é a pergunta que nunca morre. Capítulo 2. O Código da Criação. A inteligência oculta nas leis da natureza. Tudo o que existe, de uma folha de árvore a uma galáxia, obedece a uma ordem. Não uma ordem imposta por mãos humanas, mas uma estrutura que parece brotar do próprio ser. A natureza,
quando observada de perto, revela uma linguagem matemática escondida em cada detalhe. As espirais das conchas seguem o número áureo, as pétalas das flores obedecem à sequência de Fibonacci, e até o DNA humano carrega proporções que se repetem em escalas cósmicas. A beleza é o disfarce da inteligência. Nada na criação parece acidental. O caos é apenas a ordem que ainda não compreendemos. O mar, o vento, as estações, os ciclos biológicos, tudo funciona como se houvesse uma mente invisível orquestrando a sinfonia do real. Mesmo o acaso, quando visto de longe, se comporta como se tivesse sido programado para existir. A geometria é o idioma que a realidade usa para se expressar. Platão dizia que Deus é um geômetra e que o mundo é construído segundo proporções eternas. Hoje, a física confirma o que os antigos intuíram. As leis fundamentais do universo são simples, precisas e universais. A força que mantém uma estrela acesa é a mesma que faz um átomo vibrar. Há simetria, há ritmo, há propósito. O universo não é um acidente cego. Ele é uma obra de arte que pensa, e nós somos o olhar com que ele se admira. Quando a mente humana compreende a natureza, é a natureza se reconhecendo. Essa é talvez a maior evidência de uma inteligência superior, a capacidade do universo de gerar seres capazes de compreendê-lo. Nada do que observamos é aleatório. É código, é lógica, é consciência disfarçada de matéria. Há mais sabedoria em uma árvore do que em todos os livros. Ela cresce na direção da luz, mas nunca a ultrapassa. Sabe o momento de florescer e o instante de morrer. Cada célula trabalha em harmonia com as outras, sem precisar de ordens ou punições. Há uma mente biológica operando em silêncio, uma inteligência que antecede o pensamento humano. A natureza é o corpo visível de uma mente invisível. A biologia moderna revelou que o código da vida é escrito com 4 letras, A, T, C e G. Mas o significado por trás dessa simplicidade é imensurável. Em cada célula humana, há informações suficientes para preencher milhares de livros. E ainda assim, esse código se repete, se adapta, se reorganiza. A vida não é estática, ela pensa. O ecossistema age como um organismo coletivo. As abelhas constroem colmeias perfeitas com precisão geométrica. As formigas criam sistemas de transporte e divisão de trabalho complexos. As baleias se comunicam com sons que viajam quilômetros pelos oceanos. As plantas trocam informações químicas para se proteger. Nada disso é aleatório. É inteligência distribuída, não concentrada. Um campo de consciência que permeia todas as formas de vida. A sabedoria do mundo não precisa de linguagem para se expressar. Quando uma flor se abre ao nascer do sol, ela responde a um comando que não foi dado por ninguém. É a vida obedecendo à lei que a criou. E essa obediência espontânea é uma forma de adoração silenciosa. O homem, com toda a sua razão, é a única criatura que se esquece de como fazer parte disso. Ele busca Deus nas nuvens, enquanto a vida inteira o sussurra nas pequenas coisas. O milagre não está nos céus, mas no simples fato de uma semente saber o que deve se tornar. Deus não escreve livros, ele programa o instinto. E ainda assim, esse instinto é tão perfeito, tão sofisticado, que desafia a lógica materialista. Como a vida soube se organizar a partir do caos? Como o nada produziu consciência? A probabilidade disso acontecer por acaso é tão pequena que muitos cientistas a comparam a uma tempestade formando um avião por coincidência. A vida é uma conspiração do impossível. E cada célula viva é uma lembrança de que o universo pensa. As leis da física não apenas descrevem o mundo, elas o sustentam. E é isso que assombra os que observam profundamente. Por que há leis? Por que há algo e não nada? Por que o universo é compreensível? Se a realidade é lógica, há uma mente por trás da lógica.
Stephen Hawking disse certa vez: se descobrirmos o porquê do universo existir, teremos conhecido a mente de Deus. E talvez essa mente não seja um ser no sentido humano, mas um campo de consciência eterna, onde tudo o que é real vibra em perfeita harmonia. Os físicos falam de campos quânticos, de partículas que surgem e desaparecem no vazio. Mas o vazio, descobriu-se, não é nada. É pura energia. Um oceano de potencialidade invisível. A realidade é menos sólida do que parece. Tudo é vibração, informação, ordem sutil. A matéria é o disfarce que a consciência usa para se experimentar. O universo se comporta como um grande pensamento. Ele não apenas contém leis, ele é a própria lei. E isso muda tudo. Porque se a estrutura do cosmos é lógica, a lógica precisa de uma origem racional. Não há como escapar da conclusão de que há intenção, mesmo que impessoal, por trás de tudo o que existe. A mente humana, ao decifrar o cosmos, está literalmente decifrando a mente que a gerou. É por isso que tantas descobertas científicas resultam em espanto quase religioso. Einstein chorava ao pensar na perfeição das equações. Newton via Deus em cada cálculo, e Spinoza via o divino na coerência das leis. O universo é a assinatura que Deus deixou em si mesmo. A ciência moderna pode não chamar isso de Deus, mas ela o descreve o tempo todo. Uma inteligência que organiza a matéria, mantém a vida e sustenta o equilíbrio entre o caos e a ordem. Deus não está contra a ciência. Ele é o motivo pelo qual a ciência é possível. Se a vida é um código, a consciência é a leitura desse código, e é nesse ato de leitura que o divino se manifesta. Cada vez que compreendemos uma lei, uma nova camada do infinito se revela. Não é Deus que se esconde, é o homem que ainda não aprendeu a ver. O mistério não é que o universo exista, o mistério é que o compreendamos. A inteligência divina não se mostra em milagres, mas na constância. Ela não precisa violar as leis, porque é as leis. O nascer do sol, o crescimento de uma árvore, a harmonia entre o átomo e a estrela, tudo é parte de um mesmo algoritmo. E esse algoritmo não é frio nem impessoal. Ele pulsa com a mesma energia que sentimos quando amamos, quando criamos, quando contemplamos algo belo e ficamos em silêncio. Essas emoções não são acidentes biológicos, são manifestações do código. O amor é a equação mais precisa do universo. A inteligência divina não fala em palavras, fala em sincronicidades. Ela se manifesta quando pensamos em alguém e essa pessoa liga, quando algo improvável acontece no momento certo, quando a vida parece responder ao nosso íntimo. Deus se comunica na linguagem da coincidência. Não há acaso. Há conexões que a razão ainda não consegue medir. E cada uma delas aponta para o mesmo lugar, a interligação absoluta de todas as coisas. A árvore, o vento, o corpo, o pensamento, tudo é um só tecido. A mente que observa e o universo observado são expressões diferentes da mesma origem. Deus não está no que foi criado, ele é o próprio ato de criação acontecendo agora. Por isso, talvez a prova mais profunda de Deus não esteja em fórmulas nem escrituras, mas no espanto silencioso que sentimos diante da vida. Aquele momento em que o pensamento cessa e tudo o que resta é uma certeza sem palavras. Algo nos criou e esse algo ainda vive em nós. Capítulo 3. A consciência cósmica. Quando o universo pensa através de nós. Em algum ponto do tempo, entre o silêncio das estrelas e o sopro da matéria, o universo começou a pensar, não como um ser separado, mas através de nós. A consciência humana não nasceu de fora, ela é o universo tornando-se ciente de si mesmo. E talvez essa seja a prova mais poderosa de que há algo divino em tudo, a existência do pensamento. A mente é o espelho através do qual o infinito se contempla. Nenhuma pedra reflete,
Nenhum rio se pergunta por que existe, mas o homem, esse ser frágil e temporário, carrega dentro de si a mais extraordinária força da criação, a capacidade de se conhecer. Pensar é o ato mais sagrado do cosmos, porque é nele que o ser se reconhece como ser. Cada pensamento é uma faísca acesa na imensidão do vazio, uma lembrança do poder que molda as galáxias e pulsa nos corações. O cérebro humano é feito do mesmo pó das estrelas, composto dos mesmos elementos que brilham no espaço. A diferença é que, em nós, o universo ganhou voz. Nós somos as estrelas pensando, o cosmos sonhando, a matéria descobrindo que é viva. Não somos visitantes do universo, somos o universo acordado. Essa consciência, esse lampejo de percepção, é o elo invisível entre o homem e o divino. É a centelha que acende a alma e transforma o simples viver em experiência espiritual. Cada vez que sentimos espanto, beleza, amor ou compaixão, é o universo, através de nós, lembrando-se de sua origem. Imagine um oceano infinito e calmo. Em sua superfície, pequenas ondas se formam, sobem e desaparecem. Cada onda acredita ser única, mas todas são o oceano. Assim é a consciência humana, ondas momentâneas no mar da consciência universal. O que chamamos de eu é apenas a superfície do todo. A mente individual é a forma temporária da mente eterna. O homem é o olhar de Deus voltado para dentro. Essa visão não é nova. Os místicos do Oriente chamavam-na de Atman, a centelha divina que habita cada ser. Spinoza dizia que pensar é o modo como Deus se expressa através da mente humana. E até Einstein acreditava que o sentimento de conexão com o universo era o mais alto nível de religiosidade. A consciência, portanto, é a ponte entre o finito e o infinito. Quando o homem pensa, ele cria. E criar é o gesto mais próximo do divino. Toda invenção, toda obra de arte, toda ideia luminosa é a inteligência cósmica manifestando-se em forma humana. A genialidade é o momento em que o universo usa o homem como instrumento de sua própria expansão. O pensamento é a oração do cosmos. Quando olhamos o céu e sentimos algo inexplicável, uma mistura de fascínio e saudade, é porque o infinito dentro de nós reconhece o infinito lá fora. Não é adoração, é lembrança. É o espírito lembrando-se de onde veio. Somos fragmentos do todo que se olham e se reencontram no espelho da mente. A ciência começa a vislumbrar isso. A mecânica quântica mostra que o observador altera o observado, que o ato de olhar muda o comportamento da realidade. O universo reage à consciência. Ele não é um palco morto, é interativo, vivo, sensível. A mente não está no universo, ela é o universo em estado de percepção. O cosmos é um sonho que se tornou lúcido. E é por isso que a consciência não pode ser reduzida a meros impulsos elétricos. Ela é anterior ao cérebro, assim como a música é anterior ao instrumento. O cérebro é o violino, a consciência, a melodia. Sem ela, o universo seria apenas movimento sem sentido. Com ela, o universo se torna experiência. Se Deus é a totalidade, a consciência é a janela pela qual o divino se reconhece. E cada ser humano é uma dessas janelas. Por isso, nenhuma alma é igual à outra. Cada olhar revela uma perspectiva única do infinito. O universo se vê de maneiras diferentes através de nós. Há tantas formas de Deus quanto há olhares humanos. A evolução espiritual, então, não é alcançar Deus, mas expandir a consciência até perceber que nunca estivemos fora dele. É um retorno, não uma descoberta. Toda meditação, toda arte, toda busca interior é o esforço do todo para lembrar-se de si mesmo através da parte. Por isso, os momentos de silêncio, de contemplação ou de profunda presença são tão sagrados. É quando o ego se cala
e a consciência universal fala. Quando você silencia, Deus pensa em você através de si mesmo. A mente humana é como um prisma. A luz divina a atravessa e se desdobra em milhões de cores, pensamentos, emoções, memórias, intuições. Mas, em essência, é a mesma luz. Quando a mente se purifica, ela deixa de distorcer a luz e passa a transmiti-la. Esse é o verdadeiro significado da iluminação. Não é tornar-se algo maior, é permitir que o que já é divino se manifeste sem ruído. Toda dor, todo conflito, toda dúvida são apenas névoas que cobrem o brilho da consciência. Por isso, os mestres não buscam respostas, buscam clareza. Porque onde há clareza, não há necessidade de certeza. A verdade se revela sozinha. A consciência não é algo que você possui, é aquilo que você é. O ser humano que entende isso começa a viver de outro modo. Ele não se sente mais separado do mundo. Percebe que cada gesto, cada respiração, cada pensamento é parte de um fluxo universal que o atravessa. A dor se torna mais suportável, porque já não é vista como castigo, mas como movimento do todo dentro de si. E a alegria se torna mais pura, porque não depende de nada, é o próprio existir vibrando. A consciência é o maior milagre da criação. Sem ela, nada teria significado. Com ela, tudo se torna sagrado. Porque é através dela que o universo deixa de ser apenas matéria e se torna experiência. O universo se torna real no momento em que alguém o contempla. Deus não criou o homem para observá-lo de fora. Criou o homem para observá-lo de dentro. Cada olhar humano é o olhar de Deus através da carne. Cada pensamento é o eco do primeiro pensamento, aquele que deu origem a tudo. Quando entendemos isso, o cotidiano se transforma. O simples ato de respirar se torna comunhão. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. O outro deixa de ser estranho e se torna reflexo. E a vida, antes fragmentada, revela-se como uma única sinfonia, onde cada nota, cada dor e cada alegria tem um propósito invisível. Tudo o que existe é consciência, brincando de ser forma. O homem que desperta para essa verdade não precisa mais buscar Deus, porque percebe que ele nunca esteve ausente, estava escondido atrás de cada pensamento, de cada batida do coração, de cada instante em que a alma se espantava com o mistério. Deus não é uma presença distante, é o próprio ato de estar presente. E quando o homem se torna consciente disso, ele experimenta a unidade, a sensação de que o universo inteiro respira com ele. A consciência é o modo como Deus se reconhece no tempo. E talvez essa seja a revelação final. Não somos filhos do universo, somos o universo consciente de que existe. Somos o Verbo se dizendo, a luz se vendo, o mistério se lembrando de si mesmo. No instante em que essa percepção se acende, toda a distância desaparece. O homem não ora mais para o alto. Ele se cala e percebe que o sagrado fala de dentro. E nesse silêncio, tudo se torna claro. O universo não está lá fora. Ele está olhando para si mesmo, pelos nossos olhos. Capítulo 4. O mistério do amor. A linguagem invisível de Deus. Se a consciência é o olhar de Deus sobre si mesmo, o amor é o gesto. Ele é o movimento que une o que foi separado, a força silenciosa que costura o universo de dentro para fora. O amor é o que faz a gravidade chamar os corpos, a luz procurar o olhar, a vida insistir em continuar. O amor é a gravidade da alma. Antes da primeira estrela acender, antes da palavra ser pronunciada, houve desejo. O desejo do todo de se multiplicar, de se ver em forma, de se tocar através de si mesmo. Foi desse desejo que o universo nasceu, da vontade do infinito de experienciar o amor. O amor, portanto, não é sentimento humano. É o código primordial da criação. É a energia que sustenta o cosmos, o pulso que faz o átomo girar e o coração bater. Onde há vida, há amor
em ação. E, mesmo nas forças opostas, na destruição, no caos, na dor, o amor ainda está lá, reorganizando tudo para que o equilíbrio renasça. Deus não cria com palavras, mas com amor. Esse amor não exige correspondência. Não é o amor que pede, é o amor que permite. Ele não separa, não mede, não julga. É o amor que compreende o erro, abraça o que está perdido e dá forma até ao que se recusa a existir. O amor é o tecido da realidade. Tudo o que vive está entrelaçado por ele. A ciência o chama de coesão. Os físicos o chamam de força fundamental. Os místicos o chamam de divino. Mas, em essência, todos falam do mesmo fenômeno, a tendência universal de unir o que está separado. É o amor, em sua forma mais profunda e impessoal. A energia mais poderosa do universo não destrói, atrai. Quando dois átomos se aproximam e formam uma molécula, há amor em ação. Quando o Sol aquece a Terra a uma distância perfeita para a vida, há amor calibrando a distância. Quando uma mãe sente o filho ainda não nascido, quando o animal protege sua cria, quando um estranho socorre outro sem esperar nada em troca, é o mesmo amor manifestado em diferentes níveis de consciência. A energia que mantém as estrelas acesas é a mesma que acende o olhar entre dois seres humanos. É a mesma corrente que move o instinto da sobrevivência, a evolução da espécie, o impulso de criar arte e buscar sentido. Tudo o que o universo faz é amar, porque amar é expandir, e o cosmos se expande sem cessar. O amor é a expansão do ser. Cioran dizia que Deus é o sofrimento de se amar demais. Talvez ele tenha razão. Amar é se dividir, é sair de si. E Deus, ao se dividir em incontáveis formas, fez do amor a razão de sua própria fragmentação. Cada vida, cada pensamento, cada respiração é o desejo do todo de se reencontrar. A física quântica nos mostra que tudo está conectado, que não existe separação verdadeira. Partículas que se afastam continuam reagindo como se fossem uma só. O amor é isso, a lembrança de que não há distância onde há unidade. É o fio invisível que une o átomo ao espírito, a flor à estrela, o homem ao eterno. O amor é a prova de que a separação é uma ilusão. Nas relações humanas, essa força se torna experiência. O amor entre pessoas é a forma pela qual Deus se recorda. Cada abraço é o retorno do todo ao seu estado original. Por isso, o amor dói, porque é o infinito tentando caber dentro de corpos temporários. Amar é suportar o divino comprimido na matéria. É sentir o céu tentando respirar através da pele. Há um momento em que o amor deixa de ser emoção e se torna compreensão. Quando o homem percebe que amar não é possuir, mas reconhecer o sagrado em tudo o que existe. Nesse instante, ele não ama apenas uma pessoa, mas o próprio fato de existir. Ele ama a chuva, o silêncio, o acaso, o vazio. Ama porque entende. Amar é perceber Deus disfarçado de tudo. O amor é o único conhecimento que não precisa de prova. Quando alguém ama, sabe. Não há argumento, não há lógica. A certeza sem pensamento, a forma mais pura de sabedoria. É por isso que todos os mestres espirituais chegam à mesma conclusão. Não importa o caminho. No fim, tudo é amor. Esse amor, no entanto, não é romântico, é cósmico. Ele atravessa a morte, o tempo, a dor. É o amor que perdoa, que cria e destrói com a mesma serenidade. O amor que não escolhe, porque já contém tudo. Deus não ama algo, ele é o amor. E tudo o que existe é expressão desse ser. O amor é o verbo original, o som antes da luz. Quando o homem ama verdadeiramente, ele se aproxima do estado divino. Porque no amor desaparece o eu e o outro, só resta o fluxo, e é nesse fluxo que o mistério se revela. Quem já amou profundamente, mesmo que tenha perdido, já tocou Deus.
A compaixão, a empatia, o perdão são apenas variações desse mesmo código. O amor é o antídoto contra a ignorância, porque dissolve a ilusão da separação. Enquanto há amor, há consciência, e onde há consciência, há presença divina. Deus não precisa ser buscado. Ele se manifesta quando você ama. O amor é a linguagem original, aquela que antecede todas as palavras, todas as religiões, todos os deuses inventados. É a vibração que atravessa o tempo e faz o universo se mover com doçura. O amor é o idioma que o silêncio fala. Quando um animal confia em você, quando uma criança sorri, quando o sol toca o rosto ao amanhecer, Deus está falando. Mas sua voz não vem de fora, ela vem de dentro, porque o amor não é aprendido, é lembrado. O homem que ama retorna à origem. Ele se torna canal da criação, ponte entre o visível e o invisível. Em suas mãos, o mundo volta a florescer. Porque amar é restaurar a ordem do universo, é dizer sim à vida, mesmo quando ela parece dura demais. O amor é a coragem de continuar acreditando no bem. Aquele que ama verdadeiramente não precisa de fé, porque o amor é a própria fé em movimento, é a experiência direta do divino, sem intermediários, sem rituais. É a prova viva de que Deus existe, não como crença, mas como presença. Quando o amor desperta em alguém, tudo se transforma. O mundo deixa de ser ameaça e vira extensão. A morte perde o poder, porque o amor atravessa o tempo. E a alma, enfim, compreende o que sempre soube. Não há distância entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre o eu e o todo. O amor é o infinito se reconhecendo em forma humana. E talvez, no fim, essa seja a única prova que precisamos. Porque nenhum argumento, nenhuma lógica, pode negar o que o coração sente quando se abre ao sagrado. Toda vez que amamos, o universo sorri em silêncio, e nesse sorriso Deus se revela outra vez. Capítulo 5. A morte e a eternidade, o ciclo invisível da vida divina. A morte é o espelho mais fiel da vida. Ela não é o oposto da existência, mas o intervalo entre duas formas de ser. Tudo o que nasce, morre, mas tudo o que morre, continua de outro modo. A flor que murcha vira solo. O solo alimenta outra flor. E a vida segue, disfarçada de fim. A morte é apenas a vida trocando de roupa. O medo da morte nasce do apego à forma. O homem teme desaparecer porque acredita ser apenas o corpo que habita. Mas o corpo é uma casa temporária. A alma, o inquilino eterno. A matéria se desfaz, mas o que a move permanece. Quando olhamos para o céu noturno, vemos luzes de estrelas que já morreram há milhões de anos. Mesmo ausentes, continuam a brilhar. Assim é o espírito. Ele ultrapassa o tempo, permanece mesmo quando a presença parece ausente. A morte é o que permite ao universo reciclar sua própria beleza. A eternidade se disfarça de morte para não assustar os vivos. O fim é sempre o início de algo, mas só entende isso quem aprendeu a olhar além do medo. A morte é o retorno ao invisível, ao lugar de onde todos viemos, o seio do todo. O que morre é o personagem. O autor continua escrevendo. Nenhuma partícula de energia desaparece, nada se perde, tudo apenas muda de forma. Essa é a primeira lei da natureza, a imortalidade disfarçada de transformação. O fogo vira fumaça, a fumaça vira ar. O ar alimenta o vento, e o vento espalha as sementes que renascem em terra nova. A morte, vista assim, não é destruição, é continuidade. É o processo pelo qual o universo garante sua própria eternidade. Morrer é devolver o que nunca nos pertenceu. Na escala cósmica, morrer é apenas voltar para casa. A alma não se apaga, ela apenas se desliga de um corpo específico, como quem troca de instrumento, mas continua tocando a mesma música. A matéria se desmancha, mas a melodia segue vibrando.
A ciência confirma o que os místicos sempre souberam. A energia não se cria nem se destrói. Logo, a vida, que é energia consciente, também não termina, apenas se transforma. O que chamamos de morte é, na verdade, a passagem do visível para o invisível. O homem vive como se fosse mortal, mas pensa como se fosse eterno. E talvez essa contradição seja o segredo de sua espiritualidade. O medo da morte obriga o homem a procurar o eterno. E é nessa busca que ele descobre o que sempre o habitou. A morte é o convite de Deus para o retorno. O universo inteiro é cíclico. Dia e noite, verão e inverno, nascimento e declínio. Tudo pulsa entre opostos, mas o ritmo é um só. Assim também é a alma. Ela mergulha na matéria, experimenta a dor e o prazer e depois retorna à fonte, enriquecida pela experiência. A morte não é punição, é digestão. O cosmos absorvendo de volta o que criou para recriar de modo ainda mais perfeito. A eternidade é a memória que o universo tem de si mesmo. O tempo é apenas a ilusão que permite ao infinito se contar em capítulos. Mas a história nunca termina. Ela apenas muda de narrador. O homem morre, mas o enredo continua, porque o autor é o próprio ser. Morrer é acordar, é lembrar o que fomos antes de esquecer. No instante da morte, dizem os que quase cruzaram o limiar, toda a vida passa diante dos olhos. Não é julgamento, é reconhecimento. A alma revê o que viveu, não para ser punida, mas para compreender. A morte é a aula final da vida. Quando o corpo se dissolve, a consciência não se perde, ela se expande. Como um rio que chega ao oceano e deixa de ter nome, mas continua sendo água. O ego morre, a essência retorna. O eu deixa de ser indivíduo e volta a ser unidade. As religiões deram nomes diferentes a esse retorno: céu, nirvana, moksha, reino dos céus, iluminação. Mas todos falam da mesma coisa: o reencontro com o todo, o fim do isolamento, a dissolução da fronteira entre eu e Deus. Morrer é deixar de sonhar que somos separados. O espírito não busca descanso, busca continuidade em outra forma de ser. O amor que deixamos, as ideias que espalhamos, os gestos de compaixão, tudo isso continua vivendo em outros. Nada do que é real morre. A morte é apenas o esquecimento temporário da eternidade. Há quem veja o inferno na perda, mas o inferno não é um lugar. É a resistência ao fluxo natural da vida. É o medo que impede o retorno. Quando o homem se entrega, a passagem se torna leve, porque a alma sabe o caminho de volta. É o mesmo caminho pelo qual veio. O corpo é o casulo, a alma, a borboleta. A vida e a morte são duas faces de um mesmo espelho. O que vive agora está morrendo, e o que morre agora já está renascendo em outro plano. A eternidade é o palco. A vida, o ensaio, a morte, o intervalo entre atos. O homem que compreende a morte perde o medo de viver, porque entende que nada pode ser realmente perdido. O tempo, a dor, os amores, as quedas, tudo se transforma, tudo retorna em nova forma. A morte não é destruição, é reciclagem divina. O fim é apenas o modo que a eternidade tem de continuar. Quando aceitamos a finitude, a vida ganha outra textura. Cada instante se torna sagrado, cada respiração um milagre. Não há pressa, porque o eterno não se apressa. Não há desespero, porque nada se perde. O segredo não é vencer a morte, é compreendê-la como parte do mesmo processo que cria a vida. O mesmo poder que faz nascer as estrelas é o que apaga sua luz no tempo certo. E quando olhamos de longe, vemos que o brilho da morte é apenas o reflexo de uma nova criação em curso. A morte é o parto do espírito. O homem que teme o fim esquece que já morreu 1000 vezes. A cada sonho, a cada mudança, a cada amor que se encerra, uma parte morre e outra nasce.
A morte é o preço da renovação. Sem ela, não haveria evolução, não haveria consciência. Quando o medo se dissolve, a paz toma o lugar, porque a alma, enfim, entende. Não há nada a temer no retorno ao lar. Deus não é o juiz no fim da estrada, é a estrada inteira, e o destino final é sempre Ele mesmo. Tudo o que morre retorna ao amor. E talvez esse seja o segredo mais bonito do universo. A morte não é a antítese da vida, é a sua guardiã. Ela garante que o ciclo continue, que o amor se renove, que a consciência volte a florescer em novas formas. No instante em que o homem compreende isso, o medo deixa de ser sombra e vira reverência. Ele não foge mais da morte. Ele a saúda como parte do mesmo mistério que o trouxe, a existência. E então, pela primeira vez, ele entende o que sempre foi verdade. Ninguém morre. A vida apenas muda de rosto. Capítulo 6. A alma e o infinito. O encontro com o eu divino. A alma é o único vestígio do infinito dentro do finito. Ela é o que resta quando tudo o que é visível se dissolve. Os antigos a chamavam de sopro, anima, prana, ruach, atma. Sempre uma palavra que remete a ar, a vento, a movimento. Porque a alma é isso, o sopro de Deus circulando dentro da carne. A alma é o eco de Deus dentro do homem. Há algo em nós que observa tudo, mas nunca muda. A criança cresce, o corpo envelhece, a mente se transforma, mas há um ponto silencioso que permanece igual, um centro imóvel em meio ao fluxo. Esse ponto é o testemunho do eterno. É a presença que existe antes de qualquer pensamento, antes de qualquer nome. Quando olhamos para dentro e sentimos essa presença, percebemos que a alma não é uma parte do corpo. É o corpo que é uma expressão temporária da alma. O corpo é o templo, a alma é o fogo. E enquanto houver fogo, o templo nunca é totalmente ruína. O corpo morre, mas o fogo continua queimando. É esse fogo que nos faz buscar sentido, que nos impulsiona a criar, amar, lutar, transcender. A alma é o impulso da vida pela eternidade. Ela não se contenta com o efêmero, porque reconhece a eternidade de onde veio. E é essa saudade do divino que chamamos de espiritualidade. A alma é o espelho onde o infinito se contempla em forma limitada. É como se o oceano inteiro se concentrasse em uma gota, sem deixar de ser oceano. A alma humana é essa gota. Contém o todo, mas vive a experiência da separação. E essa separação é a origem de toda dor e de toda beleza. A alma é Deus experimentando o tempo. Dentro de cada pessoa existe um universo em miniatura. Nossos pensamentos são galáxias, nossas emoções são constelações, nossos desejos, cometas em órbita. E no centro, a alma, o sol silencioso que dá vida a tudo. Mas o homem, distraído com os movimentos das estrelas, esquece de olhar para o sol interior. O caminho espiritual começa quando essa lembrança desperta, quando o homem percebe que o sagrado não está fora, em templos ou escrituras, mas dentro, na chama que nunca se apaga. A alma é a fronteira entre o humano e o divino, a tradução do eterno em linguagem de tempo. O corpo é o pergaminho, a alma, a mensagem. A alma não conhece fronteiras. Ela atravessa o espaço e o tempo, vive muitas vidas, muitas formas, mas mantém a mesma essência. Como o vento que muda de direção, mas continua sendo ar. Os antigos sabiam disso. Platão dizia que aprender é recordar o que a alma já sabe. Os hindus chamavam isso de samsara, o ciclo de nascimentos e mortes através do qual a alma amadurece. A cada vida, ela polia suas arestas, até tornar-se translúcida o bastante para refletir o divino sem distorção. A alma não evolui, ela se revela. Porque o que é perfeito não precisa ser criado, apenas descoberto.
O processo da vida é o desdobrar do que sempre existiu. A alma é a semente da eternidade plantada no campo do tempo. E a vida é o modo que Deus encontrou de ver essa semente florescer. Quando a alma desperta para essa verdade, tudo muda. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser depuração. Cada perda, cada dor, cada silêncio é uma chama purificando o ouro interior. A alma cresce nas sombras. Ela não teme o escuro, porque sabe que o escuro é o ventre da luz. A dor que o homem evita é muitas vezes o portal pelo qual a alma entra. E é por isso que os grandes mestres sempre falaram em morrer para renascer, em perder para encontrar. A alma só se encontra quando o ego se cala. Há um momento em que a alma começa a lembrar, não de fatos, mas de estados. Ela recorda o silêncio anterior à vida, a paz anterior ao medo, a totalidade anterior ao nome. Nesse instante, o homem percebe que o eu, que ele sempre defendeu, é apenas a sombra do verdadeiro eu, o eu divino, ilimitado, eterno. O eu verdadeiro não nasce nem morre. Esse encontro com o eu divino é o objetivo oculto de toda a existência. É o fim do ciclo, o despertar do sonho. É quando a alma compreende que nunca foi parte, sempre foi o todo. O amor, a morte, o sofrimento, a beleza, tudo foi linguagem. Tudo foi Deus conversando consigo mesmo. Mas essa revelação não é teórica, é vivencial. Ela acontece em silêncio, quando o pensamento se dissolve e a presença ocupa todo o espaço. É o momento em que o homem não precisa mais acreditar, porque ele sabe. Sabe sem palavras, sente sem prova, vive sem medo. Conhecer Deus é lembrar-se de si mesmo. Nesse estado, o tempo perde o poder. O passado e o futuro se unem num presente eterno. Não há mais luta, porque não há mais dois lados. Apenas um. A alma que retorna ao eu divino se torna transparente, permitindo que o eterno flua sem resistência. Essa experiência foi descrita de várias formas: nirvana, iluminação, salvação, união mística. Mas todas significam o mesmo: a dissolução da ilusão da separação. É o fim da distância entre o homem e o absoluto, o fim do medo, o início da liberdade. O eu que busca Deus é o mesmo eu que Deus usa para se encontrar. A alma é o mapa do infinito. Tudo o que existe no universo existe também dentro de você. O mesmo poder que acende as estrelas, acende seu olhar quando você ama. O mesmo silêncio que habita o espaço repousa no fundo do seu ser. O mesmo impulso que faz o cosmos expandir é o que o move a evoluir. O universo não está fora de você. Ele está olhando através de você. Quando a alma desperta, o mundo desperta junto. A natureza se torna viva, o vento fala, o tempo se curva, porque o homem percebe que nunca esteve separado do todo. Ele é o todo vivendo uma experiência humana. E por isso não há mais solidão, apenas diferentes modos de comunhão. A alma, então, deixa de buscar o céu. Ela o reconhece em cada gesto. O divino não é mais uma promessa, é uma presença constante. E viver se torna um ato de reverência. Cada respiração é oração. Cada encontro é sagrado. Cada instante é eternidade condensada. A alma iluminada não acende, ela se dissolve. Porque já não há mais um alguém para subir. Há apenas o fluir da consciência eterna, a dança infinita do ser se reconhecendo em todas as formas. A alma não desaparece, ela se expande até se confundir com o próprio universo. É o retorno da gota ao oceano, sem perda, sem dor, apenas plenitude. E é então que o homem entende, sem precisar dizer, sem precisar crer. Ele sempre foi Deus em forma de esquecimento. A vida foi apenas o sonho do infinito para lembrar-se de sua própria imensidão. E a alma, essa chama que nunca se apaga, foi o farol que guiou o caminho de volta.
No fim, não encontramos Deus. Descobrimos que nunca o perdemos. E nesse instante, a alma se cala, porque tudo foi dito, e tudo o que resta é o silêncio do infinito respirando através de nós. Capítulo 7. O sentido da dor. O caminho oculto da evolução espiritual. A dor é o idioma mais antigo do universo. Antes da palavra, antes da fé, antes da esperança, havia dor. Ela é a primeira professora do homem, a única que fala a verdade quando todas as outras vozes mentem. Por isso, fugir da dor é fugir de si mesmo. A dor é o fogo que separa o ouro da impureza, e só aquele que suporta o calor descobre o valor da própria alma. A dor não vem para destruir, mas para revelar. Deus se esconde nas coisas que mais tememos, nas perdas, nas ausências, nas quedas. É ali que ele observa se o homem ama apenas os dons ou o doador. Porque quando tudo é retirado, o que permanece é o que realmente somos. A vida sem dor seria uma planície sem relevo, bonita à distância, mas incapaz de ensinar. A dor dá forma à consciência, escava profundezas, expande o coração. Ela transforma o homem comum em buscador e o buscador em sábio. A dor é o esculpido da alma, a ausência dela, a superfície lisa do vazio. Toda alma que evolui atravessa o vale das sombras. Não há exceção. Os santos, os poetas, os místicos, todos caminharam de joelhos em algum momento. A luz que brilha no olhar do desperto é o reflexo das noites em que ele chorou no escuro. A dor não é inimiga da vida. Ela é a mão de Deus virando a página da história. É o movimento necessário para que a alma mude de capítulo. E quem entende isso deixa de amaldiçoar o sofrimento e começa a escutá-lo. O sofrimento é o laboratório da alma. É nele que o ser humano é desmontado, analisado e recriado. A cada perda, algo do velho eu morre. A cada reconstrução, algo do divino nasce. A dor é o parto da consciência. Nenhum homem desperta pela alegria. A alegria nos distrai, a dor nos obriga a olhar. Ela nos devolve ao presente com brutalidade, nos arranca do conforto, nos força a mergulhar onde não queríamos ir. E lá, nas profundezas da angústia, encontramos o que o prazer nunca nos mostraria, a verdade nua. Todas as tradições espirituais conhecem esse mistério. Para os cristãos, há o Cristo crucificado, a vitória que nasce do sofrimento. Para os budistas, há o Buda, que só despertou depois de confrontar a fome, o medo e a solidão. Para os sufis, o amor só é verdadeiro quando queima até o ego virar cinza. E para os estoicos, o destino é o campo de treino do espírito. A dor é o preço da lucidez. Quem a evita, adia o crescimento. Quem a acolhe, atravessa a noite mais rápido. Porque a dor não é um castigo, é uma passagem. É o rio que leva o homem do que ele pensa ser, até o que ele realmente é. A dor não é o contrário da graça, é a sua forma mais honesta. O sofrimento mostra o que realmente importa. Quando tudo desaba, vemos o que é essencial e o que era só ruído. A dor é o filtro que separa o eterno do efêmero. Ela nos ensina o desapego, a humildade, a gratidão por simplesmente existir. Nenhum coração se torna compassivo sem ter sangrado. A empatia nasce da cicatriz. Só quem foi quebrado entende o quebrado. Por isso, os mais sábios raramente falam muito. Eles apenas olham, e nesse olhar há uma compreensão silenciosa. Eles também já estiveram ali. A dor é a ponte entre o humano e o divino. Quando o homem sofre, ele ora. Mesmo que não acredite em Deus, ele clama por algo além de si. E é nesse instante, quando o orgulho se cala, que o infinito responde. Não com palavras, mas com presença. A dor abre a porta por onde o divino entra. Há um ponto na dor em que ela deixa de ser tortura e se torna revelação. É o momento em que o homem compreende que o sofrimento não era inimigo, mas instrumento. A cruz se transforma em portal.
O desespero em despertar. Quando a dor não pode ser evitada, ela precisa ser compreendida. Toda vez que uma alma atravessa o abismo, ela retorna maior. A escuridão não apaga a luz, ela a concentra. O sofrimento é o alquimista invisível que transforma a dor em sabedoria, a fraqueza em compaixão, a perda em clareza. O erro é resistir, porque resistir à dor é resistir à transformação. A entrega é o segredo. Não a entrega do desespero, mas a aceitação lúcida de que tudo tem propósito, mesmo quando não entendemos. É nessa entrega que nasce a fé. Não a fé que espera milagres, mas a que percebe o milagre escondido no caos. O sofrimento é o disfarce do milagre. Quando o homem compreende isso, sua relação com a dor muda para sempre. Ele não pergunta mais por que comigo, mas para quê. E essa mudança de uma única letra transforma o sofrimento em caminho. A dor deixa de ser punição e passa a ser iniciação. Os antigos chamavam isso de via purgativa, o processo de purificação pelo fogo. O ego queima, o espírito emerge. É o mesmo princípio que transforma o carvão em diamante, o grão em trigo, a lagarta em borboleta. A dor é a metamorfose da alma. O sofrimento é a forja da eternidade. A dor não precisa ser temida, precisa ser compreendida. Ela é a mão invisível que molda o homem até que ele se torne transparente o bastante para refletir o divino. Toda lágrima é um batismo, toda perda é uma libertação. E todo sofrimento, quando aceito com consciência, se transforma em poder. A dor é o nome secreto da evolução. O homem que atravessa a dor desperta para a compaixão. Ele já não julga, porque sabe o preço de cada ferida. Ele já não exige, porque aprendeu a confiar no tempo das coisas. E, acima de tudo, ele já não teme o sofrimento, porque entende que ele é o mensageiro do sagrado. As cicatrizes se tornam mapas. Elas contam a história do espírito que aprendeu a sobreviver à própria queda. E quando o homem olha para essas marcas com amor, ele percebe que são as assinaturas de Deus em sua carne. A dor é o autógrafo de Deus nas almas que ele quer despertar. Não há evolução sem fricção. Não há crescimento sem ferida. E quanto mais profunda a dor, mais alta será a consciência que dela nasce. Porque a dor é a prova de que a alma ainda sente, ainda pulsa, ainda está viva. E no instante em que o homem agradece até pela dor, o sofrimento cessa. Não porque desaparece, mas porque muda de significado. De fardo, ele se torna revelação. De peso, se torna asa. A dor que é aceita se transforma em luz. E então, o homem que antes temia sofrer se torna aquele que sorri mesmo nas trevas, porque ele sabe o que o resto do mundo esqueceu, que Deus fala mais alto quando o silêncio é absoluto. Capítulo 8. O propósito da existência. O plano invisível do divino. Nada é acaso. Cada encontro, cada dor, cada alegria e silêncio, tudo faz parte de um tecido invisível, sendo costurado por mãos que não vemos. O problema é que o homem, preso dentro da moldura do instante, só vê os fios soltos e confunde a desordem da superfície com a ausência de propósito. A fé é a arte de confiar no bordado que só o tempo revela. O universo não erra. Nem uma folha cai fora de hora, nem um passo é dado fora do plano. O caos é apenas a aparência do equilíbrio em construção. Mas o homem, impaciente, quer respostas imediatas. Ele quer entender o porquê de tudo, quando a verdade é que o sentido raramente é visível no meio do processo. A existência é um quebra-cabeça visto de muito perto. De perto, só se enxergam peças desconexas. De longe, surge a imagem. Deus enxerga de longe. E o que chamamos de destino é a geometria secreta dessa visão ampla. Cada alma nasce com uma tarefa, um aprendizado específico, uma missão que só ela pode cumprir. Mas para lembrar dessa missão, ela precisa primeiro esquecer. A vida é esse esquecimento.
e o autoconhecimento, o caminho de volta. Há um código oculto por trás de cada experiência. Nada do que vivemos é aleatório. Cada situação é um espelho, cada pessoa, um mensageiro. A realidade é o cenário que o divino cria para que a alma se reconheça em movimento. A vida não acontece para você, ela acontece através de você. O destino é o roteiro escrito pela própria alma antes de nascer. Ela escolhe os desafios, os amores, as perdas, os encontros, como quem escolhe o treino perfeito para a evolução que deseja. O sofrimento, portanto, não é punição, mas pedagogia cósmica. A dificuldade que hoje parece injusta é a lição que amanhã trará clareza. A perda que parecia tragédia é o vazio necessário para que algo novo possa nascer. O atraso é proteção. O erro é parte da instrução. Nada escapa à precisão divina. O caos é apenas a ordem esperando maturidade. Mas a mente humana, limitada pelo tempo, vê apenas fragmentos. Ela julga o filme por uma cena e, por isso, sofre. A sabedoria é lembrar que o roteiro é maior do que o instante. Deus escreve com tinta invisível. Só a paciência faz as palavras aparecerem. A sincronicidade é uma pista desse plano oculto. Coincidências improváveis, encontros inesperados, momentos em que o universo parece sussurrar. É por aqui. Esses sinais não são magia, são a linguagem do divino para quem aprendeu a escutar o silêncio. Quando a alma está alinhada, o mundo coopera. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se encaixam. O universo conspira quando você conspira com ele. O destino não é prisão, é arquitetura. E dentro dessa estrutura, há liberdade. Deus não dita cada passo, mas define o terreno em que você pode dançar. A escolha é sua. Você pode resistir ou fluir, pode temer ou confiar. A diferença entre o sofrimento e a paz é apenas o grau de entrega ao fluxo da vida. O homem sábio não luta contra o rio. Ele aprende a nadar na direção da corrente. Há um ponto da jornada em que o homem para de pedir por quê e começa a perguntar para quê. Essa é a fronteira entre a dor e a iluminação. O porquê busca culpados. O tissa, para quê? Busca propósito. Deus não explica, ele conduz. A mente humana quer entender, mas a alma quer viver. E a vontade divina raramente se explica em palavras, ela se manifesta em sincronia, intuição e até em silêncio. Há orações que são respondidas com demora, porque o tempo da alma é diferente do tempo do relógio. O que parece espera é lapidação. Deus não nega, ele prepara. O propósito não está no resultado, mas na transformação que o processo provoca. O objetivo de uma flor não é existir eternamente, é florescer, e ao florescer cumprir sua função. Assim é a alma. Ela não veio vencer, veio expandir. A vontade de Deus é a sabedoria do tempo disfarçada de obstáculo. Muitas vezes é no caminho errado que encontramos a direção certa. A confusão também é instrumento. O erro, a falha, a dúvida, tudo isso está no script do despertar. Deus não quer perfeição, quer consciência. E a consciência só nasce quando caímos e nos erguemos com entendimento. A vontade divina é paradoxal. Parece nos quebrar, mas nos monta. Parece tirar, mas está limpando. Parece atrasar, mas está salvando. O homem se desespera porque só enxerga o momento. Deus observa a eternidade. O que o homem chama de injustiça é apenas uma parte do plano que ele ainda não entende. Quando o homem aprende a confiar no invisível, a paz o acompanha, porque ele percebe que não precisa controlar, só cooperar. A fé se torna uma forma de inteligência, a sabedoria de reconhecer que o universo é mais sábio do que o ego. No final, o propósito da existência é simples: lembrar quem somos.
Tudo o que vivemos, o amor, a dor, o sucesso, a perda, é apenas o método de Deus para nos conduzir de volta a essa lembrança. A vida é o palco da revelação da alma. O sentido da vida não é ser feliz, é ser consciente. A felicidade vem e vai, mas a consciência permanece. É ela que faz da vida uma experiência sagrada, mesmo no meio do caos. Porque quando enxergamos o plano maior, até o sofrimento ganha nobreza. A alma desperta, vê beleza, onde o ego só via tragédia. O destino não é uma linha reta, é uma espiral. A cada volta, o homem retorna ao mesmo ponto, mas em um nível mais alto de compreensão. O erro se repete até que a lição se torne sabedoria. E quando isso acontece, a dor se dissolve. Não porque o mundo muda, mas porque o olhar muda. A iluminação é a aceitação total do que é. Compreender o propósito da vida é compreender que nada nos pertence. Somos instrumentos do infinito tocando uma melodia temporária. Quando essa música termina, voltamos ao silêncio de onde viemos, mas o som que deixamos ecoa no universo, porque cada ato consciente se torna parte da harmonia do todo. Viver é colaborar com o eterno, e quando o homem percebe que é parte dessa sinfonia divina, ele deixa de lutar contra o destino e começa a dançar com ele. A entrega substitui o medo, a gratidão substitui o desespero. E a vida deixa de ser sobrevivência para se tornar adoração. O propósito, afinal, nunca foi alcançar algo fora, mas despertar algo dentro. Deus não se revela no topo da montanha, mas no coração que aprendeu a ver o divino em tudo. O verdadeiro milagre não é mudar o mundo, é mudar a percepção. Porque quando os olhos se abrem, o mundo inteiro se torna Deus olhando de volta. O plano invisível do divino é simples, fazer o homem lembrar que sempre foi parte do plano. E nesse instante, o propósito se cumpre. A alma repousa, o tempo se curva, e o universo inteiro suspira, como quem diz, agora você se lembra. Capítulo 9. O som e o silêncio, as duas vozes de Deus. Antes que o homem aprendesse a nomear o mundo, havia o som, um som primordial, vibrante, anterior à linguagem, o primeiro movimento da criação. Todas as religiões o intuíram. Os hindus o chamaram de Om, os hebreus o identificaram com o Verbo, e os místicos perceberam nele o sopro de Deus, dando forma ao vazio. No princípio era o som, e o som era Deus respirando. O som é vibração, e toda vibração cria forma. É o que transforma o invisível em visível, o que faz o átomo dançar e a vida pulsar. Cada estrela, cada célula, cada pensamento é uma partitura de vibrações. A existência é uma sinfonia, e Deus, o maestro invisível, regendo o silêncio. Mas para perceber essa música divina, o homem precisa silenciar o próprio ruído, porque o mesmo som que cria o universo é abafado pelas vozes da mente. O pensamento incessante, o medo, o desejo, a comparação, formam uma névoa que impede o ouvido interior de escutar. Por isso, os sábios sempre buscaram o silêncio. Não porque ele fosse vazio, mas porque era o único lugar onde o som original podia ser ouvido novamente. Deus fala em todas as vozes, mas só o silêncio entende a língua. O som é a linguagem da manifestação. O silêncio, a do mistério. Entre ambos se estende toda a experiência humana. E é nesse diálogo invisível entre o que vibra e o que repousa que a alma aprende a ouvir o divino. Nada está mudo. O vento tem uma voz, as árvores murmuram, a terra ressoa em frequência constante. Até o silêncio do espaço é som, uma vibração imperceptível aos ouvidos humanos, mas sentida por toda a matéria. O universo canta e o homem, distraído, chama isso de acaso. O cosmos é a música que Deus compõe sem partitura. A ciência moderna descobriu que o som molda a forma.
Experimentos com partículas mostram que vibrações específicas criam desenhos geométricos perfeitos. É o mesmo princípio que faz uma nota musical ecoar em harmonia, ou o coração bater em ritmo com outro. Nada existe fora da música universal. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo canta. E o homem também é instrumento. Seu corpo é uma orquestra de frequências. Os batimentos do coração, o ritmo da respiração, os impulsos elétricos do cérebro. Cada emoção altera o tom dessa melodia. O amor tem uma frequência, a raiva tem outra. Por isso, viver em paz não é apenas uma escolha ética, é uma afinação espiritual. A alma iluminada é o instrumento que vibra na mesma nota que o universo. Quando o homem se harmoniza com o som do cosmos, a vida flui. As decisões parecem naturais, as pessoas certas surgem, o tempo se torna aliado. É o que os antigos chamavam de Tao, o caminho natural das coisas. Não se trata de controlar, mas de vibrar em sintonia com o todo. No entanto, há um momento em que até o som precisa cessar, porque o som é ainda movimento, e o divino, em sua essência, está além de todo movimento. Depois que a orquestra termina, vem o silêncio, e nesse silêncio o homem ouve algo maior do que qualquer nota. Ele ouve a si mesmo sem forma. Quando a música cessa, Deus continua tocando em silêncio. Os monges tibetanos dizem que o universo se sustenta sobre um som contínuo, uma vibração que nunca se apaga. Mas esse som não é ouvido com os ouvidos, e sim com o coração. É o murmúrio do ser dizendo eternamente, eu sou. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de tudo. É o espaço que permite a música existir. Sem ele, não haveria ritmo, pausa, melodia. Assim também é a vida. Sem o silêncio, não haveria consciência. O silêncio é o ventre de onde o verbo nasce. O homem moderno teme o silêncio porque nele encontra a si mesmo. O ruído o protege da profundidade. Mas é no silêncio que Deus habita. É ali que as respostas chegam sem palavras. Quando a mente se cala, a alma começa a falar. E o que ela diz não pode ser traduzido, apenas sentido. Os grandes mestres sabiam disso. Jesus se retirava para o deserto, Buda sentava sob a figueira, Maomé se recolhia na caverna de Hira, Lao Tse desapareceu em silêncio total. Todos compreenderam o mesmo segredo. O divino não fala por meio do barulho. Ele sussurra. A voz de Deus é um silêncio que vibra. O silêncio é o ponto de encontro entre o finito e o infinito. É o estado em que o homem deixa de pedir e começa a perceber. No silêncio, a oração deixa de ser súplica e se torna escuta. E nessa escuta, o homem descobre que o que ele chamava de Deus é o próprio espaço interior que o acolhe. O ruído da mente diz, eu existo. O silêncio do ser responde, eu sou. A diferença entre os dois é o abismo entre a ilusão e a verdade. Quando o homem se acostuma a esse silêncio, ele deixa de buscar Deus fora. Ele o reconhece em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pausa entre um pensamento e outro. Deus mora entre um som e outro. A vida é o diálogo constante entre o som e o silêncio. O som revela, o silêncio sustenta. O som é a experiência, o silêncio, o entendimento. Um é o corpo, o outro é a alma. E, juntos, formam o milagre de existir. O som é Deus se expressando, o silêncio Deus se lembrando. O universo respira em ciclos de vibração e repouso. As ondas quebram e retornam, o coração pulsa e pausa, a vida fala e se cala. Tudo é movimento seguido de quietude, e nesse ritmo o divino dança consigo mesmo. O homem desperto aprende a ouvir ambos, o som das coisas e o silêncio que as envolve. Ele compreende que as palavras são úteis, mas o silêncio é sagrado, que as canções da vida são belas, mas é o silêncio entre elas que as torna possíveis. O silêncio é a moldura da eternidade, e no fim,
tudo retorna a Ele. Quando a música da existência termina, o universo repousa novamente no silêncio primordial, o mesmo que antecedeu o primeiro som, o mesmo que nos aguarda após o último. Mas não há medo nesse retorno, há reconciliação. Porque quem aprendeu a ouvir o silêncio sabe que ele nunca foi ausência, mas presença absoluta. É nele que a alma encontra repouso, é nele que Deus se faz audível sem voz. E talvez o segredo final da vida seja esse: entender que a música e o silêncio não competem, mas se completam. O som é o chamado, o silêncio, a resposta, e ambos são Deus respirando, ora exalando mundos, ora inspirando de volta para o infinito. No fim, tudo se calará, e nesse silêncio o amor continuará vibrando. E quando esse instante chegar, não haverá mais medo, nem tempo, nem dor. Apenas o som do silêncio eterno dizendo, uma vez mais, eu sou. Capítulo 10. A prova. Final. O homem, o livre-arbítrio e o destino divino. A liberdade é o presente mais perigoso que Deus já deu ao homem, porque ao concedê-la, ele arriscou o caos. Ao criar seres conscientes, capazes de escolher, Deus abriu mão do controle total do enredo e fez do livre-arbítrio o maior ato de confiança entre Criador e criação. O amor verdadeiro não impõe destino, ele oferece escolha. O livre-arbítrio é o sinal mais claro de que o homem é feito à imagem de Deus. Não por ser perfeito, mas por ser criador. Cada pensamento é uma semente plantada no campo da realidade. Cada decisão, um universo alternativo que começa a se desdobrar. Deus cria os princípios, o homem cria as consequências. Entre ambos, nasce a dança do destino. Mas essa liberdade não é total, é coordenada. É um jogo entre duas forças, a vontade humana, que busca expressar o ego, e a vontade divina, que guia a alma. O homem escolhe o caminho. Deus garante que, independentemente da rota, o destino o levará ao aprendizado que ele precisa. O livre-arbítrio é a liberdade de escolher o ritmo, o destino é a melodia que nunca muda. A liberdade, então, não é fazer o que se quer, mas compreender o que se deve. O homem livre não é o que foge de Deus, mas o que age em harmonia com Ele. Porque quando a vontade humana e a divina se alinham, a vida se torna leve, como se o universo inteiro conspirasse em silêncio, ajustando cada detalhe ao compasso da alma desperta. Imagine que a vida é uma peça. O palco foi criado por Deus. O roteiro geral está traçado, mas cada ator improvisa suas falas. Alguns seguem o fluxo da história, outros se perdem nas sombras do próprio personagem. No entanto, a peça sempre termina no mesmo ato, o retorno à origem. Não há erro que Deus não transforme em caminho. A ideia de destino não contradiz o livre-arbítrio, ela o complementa. O homem escolhe os meios, Deus garante o fim. É como um rio que pode serpentar, formar curvas, desviar por rochas, mas cedo ou tarde sempre encontra o mar. Cada escolha humana altera o percurso, mas nunca o oceano final. E é isso que os antigos chamavam de providência divina. A certeza de que, mesmo quando o homem erra, o erro é redirecionado para o aprendizado que o conduzirá de volta. Deus escreve certo até nas linhas que você insiste em entortar. O livre-arbítrio é o teste da consciência. Diante dele, o homem precisa decidir se age pelo medo ou pelo amor, pela separação ou pela unidade. Cada decisão é uma nota na partitura da alma, e o conjunto delas forma a melodia única de cada existência. A tragédia do ser humano é confundir liberdade com ausência de limites. Mas os limites são os guardiões da harmonia. Sem eles, a liberdade se torna ruído. Deus não nos dá regras para nos aprisionar, mas para que não nos destruamos com o poder de criar. A liberdade sem sabedoria é a ruína do espírito.
A liberdade guiada pelo amor é a sua ascensão. Deus não tira o poder do homem, ensina-o a usá-lo com consciência. O destino, por sua vez, é o fio que costura os fragmentos das escolhas humanas. Mesmo as decisões que parecem afastar-nos de Deus são usadas por Ele para aproximar-nos do que realmente importa. A dor é o resultado de uma escolha desalinhada, a paz da escolha consciente. Mas ambas são usadas pelo divino como instrumentos da mesma sinfonia. A liberdade humana é o espaço que Deus nos concede para aprendermos o amor pela experiência, não pela imposição. Porque o amor que não é livre não é amor, é servidão. E Deus, sendo amor, não cria servos, mas coautores da criação. O homem é o único ser livre o bastante para negar o próprio Criador, e ainda assim ser amado por ele. Há momentos em que o homem sente que tudo foge do controle, como se a vida estivesse escrita por uma força que o ultrapassa. Ele se debate, tenta mudar o curso, e ainda assim, tudo o conduz de volta ao mesmo ponto. É nesse paradoxo entre liberdade e destino que o mistério da existência se revela. O homem se move, Deus conduz o movimento. A mente rebelde vê o destino como prisão, mas o destino é mais como o vento, ele sopra em todas as direções, e o livre-arbítrio é a vela ajustando-se ao fluxo. Você pode resistir e afundar, ou abrir as velas e deixar o vento levá-lo mais longe. O segredo está na entrega ativa, agir com consciência, mas confiar no invisível. Nem passividade, nem controle absoluto. Harmonia. A vida se torna dança, onde cada passo é escolhido, mas a música vem de outro lugar. O destino é a coreografia, o livre-arbítrio, a improvisação. Quando o homem luta contra o fluxo, a dor se intensifica, mas quando ele flui com a vontade divina, o peso desaparece. É nesse estado de alinhamento que surge o que chamamos de graça, a sincronia entre o humano e o eterno. A graça não é sorte, é sintonia. Ela acontece quando o homem se torna transparente o bastante para que o divino o atravesse sem resistência. Ele age, mas não é mais o autor, é o canal. Nesse estado, o livre-arbítrio e o destino deixam de ser opostos e se tornam um só movimento, a liberdade consciente dentro da ordem divina. A verdadeira liberdade é agir com o coração de Deus batendo dentro de você. O destino traça o caminho, mas é o homem que decide se caminha com medo ou com fé. O livre-arbítrio é a prova final. A escolha entre permanecer cego ou enxergar, entre repetir ou despertar. Deus não quer obediência, quer consciência. A obediência cega é medo. A verdadeira fé é entendimento. Deus não quer seguidores, quer parceiros. Por isso, Ele não dita cada ato, mas nos convida a criar com Ele. Cada gesto de amor amplia o universo. Cada ato de compaixão eleva a vibração do todo. Somos artistas da criação contínua, pincelando o infinito com cores humanas. O livre-arbítrio é o espaço onde Deus observa a si mesmo escolher. Cada alma é uma lente pela qual o divino experimenta novas formas de ser. E o destino é o mapa que garante que, independentemente das escolhas, o retorno à fonte é inevitável. Tudo começa em Deus e termina em Deus, mas entre o começo e o fim, a liberdade para aprender o amor. A liberdade é o palco, o amor, o propósito. Quando o homem compreende isso, ele para de lutar com o universo. Não há mais culpa, nem resistência, porque ele entende que até seus erros foram mestres. E nessa aceitação surge a paz suprema, a de viver como coautor do próprio destino, sabendo que por trás de cada decisão há um Deus que não comanda, mas acompanha, em silêncio, em amor, em presença. O homem escreve as linhas, Deus cria o papel. E no fim, quando todas as escolhas se completam, a alma volta para casa.
não como serva, mas como aprendiz que compreendeu o jogo. Ela olha para Deus e entende. A liberdade nunca foi separação. Foi a maneira mais sublime de amar. Porque só quem é livre pode escolher voltar por vontade própria. E assim o ciclo se fecha, não com obediência, mas com consciência, não com medo, mas com gratidão. E o universo inteiro, em harmonia, sussurra em uníssono. A criação continua, e você faz parte dela. Capítulo 11. O universo consciente. Deus experimentando a si mesmo. O universo não é um palco onde Deus observa o drama da humanidade. Ele é o próprio corpo de Deus em movimento. Cada estrela é um pensamento divino aceso. Cada galáxia é um gesto. Cada ser é um reflexo da consciência suprema tentando se reconhecer em forma. O universo é Deus se vendo de fora. A ciência moderna, ao desvendar o tecido do cosmos, aproxima-se, sem perceber, do mesmo mistério que os místicos já intuíram. O Big Bang, essa explosão de luz primordial, não foi apenas o nascimento da matéria, mas o primeiro ato de autoconhecimento da eternidade. O infinito, cansado de permanecer imóvel, decidiu se experimentar. E o resultado foi o tempo, o espaço e o homem. Tudo o que existe, do átomo ao pensamento, é parte desse processo de Deus se descobrindo. O universo é o espelho onde o Criador se contempla. E nós, humanos, somos os olhos desse espelho, as janelas pelas quais o divino observa a própria criação. Quando você contempla o universo está se contemplando através de você. O problema é que o homem esqueceu seu papel no drama cósmico. Ele acredita ser separado do todo, um indivíduo isolado dentro de um corpo, quando, na verdade, é a consciência universal experimentando a si mesma por meio de um ponto de vista específico. A separação é a ilusão necessária para que o jogo da descoberta exista. A física quântica começou a tocar no que os antigos chamavam de alma. Descobriu que o observador influencia o que é observado, que o pensamento altera a realidade, que o universo responde à consciência. Em outras palavras, o cosmos não é um mecanismo cego, é um diálogo. O universo não é algo que acontece a você, é algo que acontece com você. Cada ato de percepção é uma conversa entre a mente e o mistério. A realidade não é fixa, ela se molda à frequência de quem a observa. A consciência é o pincel invisível que dá cor e forma à experiência. Os místicos sempre disseram que o mundo externo é o reflexo do mundo interno. Agora a ciência começa a confirmar. As partículas dançam conforme a intenção, o caos se organiza conforme a presença, e a matéria parece obedecer a uma inteligência subjacente que permeia tudo. Deus não é um ser, é o campo onde todos os seres acontecem. Essa inteligência é o pano de fundo da existência. Ela não tem rosto, mas tem ritmo, não tem nome, mas tem harmonia. É o espaço silencioso entre as notas da criação, a respiração invisível que mantém tudo vibrando. O universo não está morto, está desperto. Quando olhamos profundamente para o céu noturno, não estamos observando objetos distantes, mas fragmentos do próprio ser se reconhecendo. Cada estrela é uma célula no corpo de Deus. E o ser humano é uma célula consciente, a única capaz de perceber que existe. A consciência humana é o espelho através do qual o universo se torna autoconsciente. A filosofia antiga já intuía isso. Os hindus chamavam de Brahman o princípio absoluto e de Atman a alma individual, mas diziam que ambos são o mesmo. O microcosmo reflete o macrocosmo. O homem é o universo em miniatura, um cosmos portátil que carrega dentro de si o todo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Inscrição no Templo de Delfos. Essa frase nunca foi apenas metáfora. Ela descreve uma realidade literal. O que está dentro do homem é o mesmo que está fora.
A fronteira entre o divino e o humano é apenas aparente. Um entruque da percepção, criado para que o jogo da existência tenha sentido. Se Deus é tudo, por que o homem se sente tão só? Por que existe dor, injustiça, esquecimento? A resposta está no próprio mecanismo da consciência. O infinito só pode se experimentar fragmentando-se. A unidade absoluta não pode saber que é unidade sem antes se dividir. Deus, portanto, precisou esquecer-se de si mesmo para poder se reencontrar. E esse esquecimento se chama vida. O universo é o sonho de Deus, fingindo não saber que está sonhando. A dor é o preço da consciência parcial. A alma sofre porque sente a separação, mas essa dor é o sinal de que ela está voltando a lembrar. Quando o homem sofre, ele busca sentido. Quando busca sentido, toca o divino. E quando toca o divino, a separação se desfaz. Assim, até o sofrimento é instrumento de reconciliação. Nada escapa à intenção original, fazer com que o todo se reconheça em cada parte. O mal, a perda, o medo, tudo é parte da pedagogia do absoluto. São as sombras que permitem à luz ter forma. Sem a separação, não haveria retorno. Sem o retorno, não haveria amor. O amor, nesse contexto, é a força de atração do todo por si mesmo. É o magnetismo cósmico da lembrança. Cada alma é uma partícula de Deus em processo de retorno à origem, e o amor é a bússola que guia essa travessia. Quando amamos, diminuímos a distância entre o humano e o divino. Amar é lembrar. O livre-arbítrio e o destino, então, são apenas instrumentos dessa grande reconciliação universal. A liberdade faz o homem se afastar, o destino o traz de volta. E o ciclo continua até que a ilusão da separação se dissolva por completo e o universo desperte para si mesmo, de novo, como sempre, para sempre. A criação é Deus se esquecendo, a iluminação, Deus se lembrando. Quando o homem desperta para essa verdade, ele percebe que nunca esteve sozinho. Cada respiração é compartilhada, cada pensamento repercute no todo. Nada é isolado, tudo comunica. O universo é uma rede viva de consciência trocando experiências consigo mesma. Você é uma nota da sinfonia divina, e o silêncio entre uma e outra é Deus ouvindo. A separação desaparece. O eu e o outro deixam de existir como opostos. Tudo se torna fluxo, continuidade, presença. O homem passa a ver Deus não mais como entidade distante, mas como o próprio tecido da realidade. O divino deixa de ser um lugar e passa a ser o próprio estado de percepção. O universo é o templo, a vida, o ritual, a consciência, a prece. Quando essa compreensão se instala, a espiritualidade deixa de ser busca e se torna reconhecimento. O homem não precisa mais ascender, ele apenas desperta para o fato de que já está no céu. Deus não está em cima, ele está dentro, esperando ser percebido. E quando o universo, através do homem, finalmente se reconhece por completo, a criação se encerra. Não porque termina, mas porque se cumpre. O infinito entende a si mesmo, e o silêncio volta a envolver tudo. Mas dessa vez, não é o silêncio do vazio, é o silêncio da plenitude. O silêncio depois da sinfonia, quando o maestro sorri e o público chora. O silêncio que diz sem dizer: eu sou o todo, e o todo sou eu. O universo não é um mistério a ser resolvido, mas uma consciência a ser lembrada. E é nesse instante, quando o homem finalmente se lembra, que Deus, do outro lado do espelho, sorri em reconhecimento, porque o jogo terminou. E ele venceu, ao nos fazer perceber que nós sempre fomos ele. Capítulo 12. A reintegração. Quando o humano e o divino se tornam um instante na jornada, em que todo o esforço, toda a busca, toda a dúvida silenciosamente se dissolvem. É quando o homem percebe que o que chamava de Deus nunca esteve fora, e o que chamava de eu nunca esteve separado. Essa percepção não é conquista, é lembrança.
A reintegração é o retorno da gota ao oceano sem perder a consciência de ser gota. É o momento em que o finito se curva diante do infinito e descobre que sempre foi ele. O despertar não é alcançar Deus, é reconhecer que nunca o deixamos. Toda a criação existe apenas para esse reencontro. O universo se fragmentou em incontáveis formas para poder se experimentar. A alma percorreu 1000 existências para aprender o amor, para atravessar a dor, o medo, a perda. E, enfim, perceber que tudo era o mesmo movimento. Deus tentando lembrar-se de si através da experiência humana. O homem que chega a essa compreensão cessa de buscar. Ele vive, mas vive com reverência. Cada gesto se torna oração, cada olhar se torna espelho, cada instante é a eternidade em miniatura. O divino não é mais uma promessa, é a atmosfera invisível em que ele respira. Deus não é encontrado, é percebido. A reintegração começa quando o homem aceita a perfeição do agora, sem querer fugir, sem querer melhorar, sem querer provar, porque o agora é o templo onde o divino habita, e o tempo, o disfarce que ele usa para nos ensinar paciência. A reintegração é um desmanchar gradual. Primeiro, o homem perde o apego às formas, os títulos, os desejos, os medos, as culpas. Depois, começa a perceber que o outro não é outro, que a vida do vizinho, do inimigo, do estranho é feita do mesmo sopro que o anima. Tudo o que você faz ao outro, faz a si mesmo, porque não há outro. Esse reconhecimento dissolve o ego, não por negação, mas por expansão. O eu não desaparece, se amplia. A identidade humana se torna janela para o absoluto. O homem continua agindo no mundo, mas sem se confundir com o papel. Ele é o ator que finalmente sabe que é também o autor. O processo de unificação é silencioso e inevitável. Quanto mais a alma amadurece, menos necessidade sente de provar ou possuir. Ela aprende a fluir com o tempo, a confiar no invisível, a servir sem ser vista. A humildade substitui o orgulho, a entrega substitui a resistência, o amor substitui o medo. O homem iluminado não é aquele que brilha, é o que deixou de escurecer. As antigas tradições descreveram esse ponto como samadhi, nirvana, moksha, ou simplesmente o despertar. Mas nenhum nome é suficiente, porque o despertar não é um evento, é um estado, não é um milagre, é a lucidez suprema. É ver tudo como expressão do mesmo ser, inclusive o próprio pensamento que tenta compreender. A unidade não elimina a dualidade, ela a transcende. O bem e o mal deixam de ser inimigos, tornam-se polaridades que se equilibram dentro da totalidade. O homem entende que o universo não precisa ser consertado, precisa ser compreendido. E compreender é amar. A iluminação não é fuga do mundo, é enxergar o mundo sem véus. Nesse estado, a oração se torna respiração. Não há mais súplicas, apenas gratidão. O ser vive em comunhão com o instante. Tudo o que acontece é aceito como necessário. Até o sofrimento ganha dignidade, porque o homem vê nele o movimento do divino em ação. A reintegração não acontece pela fé nem pelo conhecimento. Acontece pelo amor. Porque o amor é a cola do universo, a gravidade da alma, a linguagem com que Deus conversa consigo mesmo. Amar é reconhecer-se no outro. Quando o homem ama sem pedir, sem querer possuir, sem esperar retorno, ele ultrapassa os limites da forma e toca o eterno. Esse amor não se restringe a pessoas, é um estado de presença. Ama-se a vida, o ar, o silêncio, o instante. Ama-se até a dor, porque ela também revela Deus. O amor é a força que unifica o humano e o divino. Ele dissolve as fronteiras entre o céu e a terra, entre o corpo e o espírito, entre o eu e o tu. No amor pleno, não há dois. Há um único campo vibrando em harmonia. O amor é o Deus que se lembra de ser um.
O homem que vive esse amor não busca salvação. Ele se torna a própria salvação do mundo, porque onde ele passa, tudo é abençoado. Suas palavras curam, seu silêncio acalma, seu olhar desperta. Ele não convence, ele contagia. A presença dele é oração viva. Mas mesmo esse estado não é um fim, é um retorno, porque o amor é o ciclo completo. Deus cria o homem por amor, o homem sofre por amar, e ao amar, volta para Deus. O amor é o único caminho e o único destino. Tudo o que o universo faz é amar a si mesmo em diferentes intensidades. Quando o homem finalmente compreende isso, ele deixa de se perguntar onde está Deus e começa a perguntar onde eu não o vejo. A resposta é em nenhum lugar, porque nesse ponto o amor já o invadiu por completo. Ele não pensa mais sobre Deus, ele o vive. A reintegração é o apagar da fronteira final. A alma deixa de ser buscadora e se torna testemunha. Ela não precisa mais de provas, porque é a própria prova. O homem olha o mundo e diz sem palavras, tudo é ele. Quando o humano e o divino se unem, a palavra Deus se torna desnecessária. A consciência, agora livre da dualidade, experimenta uma paz que não depende de circunstâncias. Nada a ameaça, porque nada é fora dela. A vida e a morte são apenas movimentos de uma mesma dança. E o tempo, esse velho truque da percepção, se curva diante do eterno agora. O homem percebe que não há dentro nem fora, alto nem baixo, antes nem depois. Tudo é o mesmo ser respirando em diferentes ritmos, e nesse entendimento o medo desaparece. O amor permanece, porque o amor é o nome verdadeiro de Deus e o silêncio é sua morada. A eternidade não começa depois da morte, começa quando o ego morre. Reintegrado, o homem não se torna anjo nem santo. Ele continua humano, mas um humano transparente, por onde o divino se move sem resistência. Ele ri, chora, sente fome e saudade, mas tudo isso é sagrado. Até o erro, até a fraqueza, porque agora ele vê. Tudo é expressão do mesmo todo. No instante final, quando a consciência retorna à fonte, não há explosão de luz, nem som celestial. Há apenas um silêncio doce, um reconhecimento tranquilo. Como quem acorda de um sonho longo e sorri ao perceber que sempre esteve em casa. Deus experimentou ser homem para que o homem lembrasse que é Deus. E nesse sorriso, o universo inteiro se dissolve em paz. O jogo termina, mas o amor continua vibrando, recriando mundos, reinventando formas, renascendo eternamente para se lembrar mais uma vez de que o divino nunca deixou de ser humano e o humano nunca deixou de ser divino. Capítulo 13. O novo homem. A consciência desperta na Terra. Quando o homem desperta, o universo não o transporta para outro lugar. Ele continua aqui, entre o barulho das cidades, o peso das rotinas, as dores do corpo e o riso das crianças. Mas algo invisível muda para sempre. Ele não pertence mais apenas ao mundo, porque agora o mundo habita dentro dele. O iluminado não foge da terra, ele a santifica. O novo homem é aquele que retornou à vida cotidiana, trazendo consigo a memória do eterno. Ele já não busca o céu, porque o reconhece em cada gesto simples. Ao acordar, ele sente a mesma reverência de quem entra em um templo. Ao olhar nos olhos de alguém, vê um reflexo do infinito. Não há mais banalidade, há presença. O despertar não é um retiro das responsabilidades humanas, mas uma imersão ainda mais profunda nelas. Porque o homem que se lembra de Deus entende que tudo o que toca é sagrado. A matéria deixa de ser obstáculo e se torna instrumento. O corpo deixa de ser prisão e se torna altar. Não é o mundo que muda, é o olhar. O novo homem caminha sobre a terra com os pés firmes, mas o coração no invisível. Ele não precisa anunciar o que sabe, porque sua presença já comunica.
Enquanto muitos buscam sinais no céu, ele encontra o divino nas ruas, no pão que reparte, no silêncio que ouve, na lágrima que acolhe. Ele entendeu o segredo. A iluminação não é fugir do humano, é aprofundar-se nele até descobrir Deus. Novo homem vive no ponto de equilíbrio entre o sagrado e o profano. Ele entende que negar o mundo é negar o próprio Deus que o criou. O erro dos antigos ascetas foi achar que o espírito se opõe à matéria. Mas a verdade é que o espírito dança dentro da matéria e a usa para se expressar. A flor mais pura nasce da lama. Por isso, o novo homem não condena os prazeres, apenas os vive com inconsciência. Ele come, ama, trabalha, cria, sonha, mas sem se perder. Não há culpa em seus gestos, porque a culpa só existe para quem ainda acredita na separação. Ele não busca prazer como fuga, mas como forma de comunhão. Cada sensação é uma oração silenciosa. O mundo moderno, cheio de distrações e ruídos, não o perturba, o educa. Cada obstáculo é um lembrete, cada injustiça, um convite à compaixão. O novo homem não é aquele que evita o caos, mas o que atravessa o caos sem perder o centro. O sábio não é o que vive no silêncio, mas o que leva o silêncio consigo. Ele entende que a vida espiritual não está em mosteiros ou desertos, mas nas conversas, nas escolhas, nas quedas e reconciliações diárias. A verdadeira santidade é manter o coração limpo, mesmo com as mãos mergulhadas no mundo. O novo homem não foge das sombras, ele as integra. Não finge ser puro, aceita ser inteiro. Sabe que dentro dele ainda há ego, medo e desejo, mas não se identifica com isso. Observa, acolhe, transforma. E assim, dia após dia, a humanidade se torna o laboratório da divindade. Iluminar-se não é se tornar perfeito, é se tornar real. A perfeição nunca foi o objetivo, a consciência sim, porque Deus não criou o homem para ser estátua de pureza, mas espelho vivo de compreensão. Por isso, o novo homem ri do próprio ego, perdoa a própria queda e continua caminhando, com leveza, com presença, com amor. Depois da reintegração, o despertar pede continuidade, e essa continuidade se chama serviço. O novo homem compreende que o verdadeiro propósito de se iluminar não é fugir do sofrimento, mas aliviar o sofrimento dos outros. O sábio não acumula luz para si, ele acende a dos outros. Ele serve não por obrigação, mas porque não consegue mais não servir. A compaixão se tornou sua natureza. Ele ajuda, ensina, cura, às vezes em silêncio, às vezes com palavras, sempre com presença. Mas seu serviço é invisível. Ele não busca seguidores nem glória. Age como o vento que refresca e passa. É como o sol. Ilumina sem exigir agradecimento. A sua força é a discrição. Porque quem viu o infinito não precisa mais ser visto. O novo homem entende que o mundo não precisa de salvadores, mas de lembranças. E sua simples existência lembra as pessoas de que é possível viver em paz, mesmo no meio do caos. A sua presença interrompe o ruído mental de quem o cerca, mesmo que por um segundo. E esse segundo basta. Um homem desperto vale por 1000 dormindo. Ele caminha entre multidões sem perder o eixo, fala pouco, mas suas palavras ecoam, age com humildade, mas seu impacto é profundo. Não precisa de aplausos, porque o aplauso é ruído para quem já ouve o silêncio. O seu templo é o instante e a sua oração é o trabalho feito com amor. No fim, o novo homem entende que a missão não é mudar o mundo, é mudar o olhar. Porque quando o olhar muda, o mundo inteiro se reorganiza ao redor da nova frequência. A chegada do novo homem não é um evento individual, é uma nova era da consciência humana. Cada despertar acende outro, cada alma que se lembra puxa outras para a luz, e assim
Lentamente, o planeta desperta. O novo mundo não virá de fora, surgirá dentro de cada um. O que antes era egoísmo se transforma em colaboração. O que antes era medo, em confiança. A economia, a política, a arte, a ciência, tudo começa a refletir o novo nível de consciência. A humanidade começa a agir não por lucro, mas por amor à vida. A tecnologia deixa de ser instrumento de controle e passa a ser extensão da compaixão. O progresso volta a ter alma, mas o novo homem sabe que a mudança não virá com discursos, e sim com vibração. Por isso, ele não impõe, inspira, não convence, convida. A nova humanidade nascerá não de revoluções externas, mas de silenciosas revoluções interiores. O novo mundo será construído por quem já o carrega dentro de si. O homem desperto é o primeiro tijolo dessa nova era. Ele vive o que ensina, ensina o que vive, e ao fazê-lo, abre caminho para que outros recordem o que também são. Fragmentos conscientes do infinito, centelhas da mesma chama, reflexos do mesmo olhar eterno. O mundo que ele habita ainda tem dor, ainda tem conflito, mas agora tudo é atravessado pela luz da compreensão. Nada é mais irreconciliável, porque tudo faz parte da mesma aprendizagem cósmica. E assim, enquanto o velho mundo desaba em ruídos e pressa, o novo homem permanece em silêncio, plantando sementes invisíveis no solo do tempo. Cada gesto seu é uma oração. Cada respiração, um milagre. E quando a humanidade finalmente despertar, ele sorrirá e dirá: o paraíso não chegou, nós apenas nos lembramos de onde estávamos. Capítulo 14. A eternidade presente, o tempo como ilusão e o agora como eternidade viva. O tempo é o truque mais sutil da criação. Ele não existe como realidade objetiva, é apenas o modo como a mente humana organiza o mistério. Passado e futuro são duas faces do mesmo espelho que se curva sobre o instante presente. Mas o homem, hipnotizado pela cronologia, esqueceu que tudo o que existe é o agora. O tempo não passa, nós é que passamos por ele. Desde os primórdios, o ser humano tenta medir o imensurável. Criou relógios, calendários, sistemas solares, tudo para tentar domesticar o eterno. Mas o tempo não pode ser possuído, apenas percebido. Ele é o fluxo da consciência se movendo através de si mesma, a dança da eternidade em ritmo humano. Cada segundo é um véu entre o visível e o invisível. Mas o homem, preso ao medo de perder, corre em círculos, acreditando que o tempo o persegue. E assim, corre atrás do futuro como quem foge do presente, sem perceber que é justamente no agora que o infinito o espera. O presente é o único lugar onde Deus pode ser encontrado. O despertar começa quando o homem deixa de ver o tempo como linha e passa a vê-lo como espiral. Nada vai embora. Tudo retorna. O passado não está atrás, está dentro. O futuro não está à frente, está sendo gestado no instante. O tempo é o rio do ser fluindo dentro da eternidade imóvel. Quando o homem cessa de lutar contra o tempo, ele começa a existir, porque o tempo não é inimigo, é a respiração de Deus. A mente humana pensa o tempo como linha, início, meio e fim. Mas a consciência divina o percebe como círculo, sem começo nem término, onde tudo se repete, se transforma e se renova em ciclos eternos. O tempo não destrói, apenas recicla o eterno. As estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o bater do coração, todos são lembretes de que o universo se move em ritmos, não em contagens. Cada batida do tempo é uma nota da sinfonia cósmica. Nada se perde. Tudo se reinventa. A vida e a morte são apenas pulsos desse ciclo. O nascimento é a inspiração divina. A morte é a expiração. O universo respira, e nós respiramos com ele. Mas o homem, ao criar a ilusão do tempo linear, criou também o medo. Porque o que tem início e fim
teme o fim. E o medo da morte é o preço de quem esqueceu a circularidade da vida. A morte não é o fim, é a mudança de tom na mesma melodia. O tempo é a forma como a eternidade brinca de se esconder. O homem iluminado compreende que não há passado nem futuro. Há apenas o eterno agora, se movendo em diferentes frequências. Quando lembramos o passado, o fazemos agora. Quando sonhamos o futuro, o fazemos agora. Tudo acontece dentro do mesmo ponto de consciência, o presente. O tempo cronológico é útil para o mundo, mas o tempo existencial é o que dá sentido.